Bem, boa tarde a todos. Agradeço ao professor Gustavo Pena pelo convite, mais uma vez estar aqui nessa videoconferência. Agradeço aqui ao Diogo pelo suporte. Agradeço a vocês aí que estão me ouvindo nesse dia chuvoso, nessa época chuvosa que nós estamos tendo aí. Vou falar um pouco a respeito dos quadros psiquiátricos comuns que acometem aí os pacientes. E, mediante algumas fontes da Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente talvez divida, né, as dimensões de atendimento aos pacientes, os quadros psiquiátricos, os mais leves, os mais graves, né? E nós vamos talvez assustar com algumas elucubrações estatísticas que possam permear um grande volume de pacientes que temos em nosso meio. Então, vamos dizer que em um grupo, no topo, em termos de gravidade, nós teríamos possivelmente 3% da população geral que sofre com transtornos mentais graves e persistentes, que necessita de atenção, atendimento mais intenso, contínuo, saúde mental, e talvez possa aí haver em torno de 5 milhões de pessoas que necessitam de atendimento em serviço de maior complexidade. A gente talvez vai ter também aí um segundo grupo, 6% da população que apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool ou de outras drogas. Necessita também de atenção específica, atendimentos constantes, e talvez a gente possa situar este grupo em torno de 11 milhões de pessoas no Brasil. E talvez aí os quadros mais comuns acometam esse terceiro grupo, 12% da população, necessita de algum atendimento em saúde mental, seja contínuo, seja eventual. Estes grupos estão incluídos inadequadamente denominados males menores, que é o que mais cresce atualmente, que também nesse grupo são inseridos pacientes com transtornos depressivos, transtornos ansiosos, talvez sejam os pacientes mais atendidos por vocês. É o grupo que se constitui maiores causas de afastamento no Brasil, que necessita de acompanhamento bilateral específico e talvez 20 milhões de pessoas no Brasil possam apresentar esses quadros mais comuns, talvez não tão graves como outros, como esquizofrenia, alguns quadros bipolares graves, mas que necessitam de atendimento e talvez vocês se deparem com mais frequência. Um estudo da Laura Andrade, de 2002, realizado na cidade de São Paulo, ele vai situar aí, a gente dividir os principais transtornos psiquiátricos de São Paulo, não necessariamente a ser replicado no Brasil, mas pode nos dar uma dimensão dessa situação. Situando que em quadros ao longo da vida, em relação ao último ano, vamos falar de qualquer transtorno psiquiátrico, vamos dizer que a gente pode ter aí, com exagero não, uma lista de talvez 600 possíveis quadros psiquiátricos, com a possibilidade que ao longo da vida em São Paulo que a pessoa tenha a apresentar um quadro psiquiátrico, seja de 45% ao longo da vida e 25% no último ano. Um transtorno de humor, por exemplo, um quadro bipolar, 15% ao longo da vida e 5% no último ano. Se a gente considera apenas a depressão maior, 13,5% ao longo da vida, 4,5% no último ano. A distimia, depressão crônica leve, 3,5% ao longo da vida, 1% no último ano. Ansiedade generalizada, 8% ao longo da vida, 4% no último ano. A dependência de substâncias de maneira geral, 33% ao longo da vida, 18% no último ano. A dependência de nicotina, 30% ao longo da vida, 12% no último ano. A dependência de álcool, 8% ao longo da vida, 6,5% no último ano. Talvez fossem os quadros mais comuns, e eu devo concentrar aqui falando um pouco de quadros depressivos, quadros afetivos, ansiedade e uns transtornos somatoformes que podem cursar com sintomas clínicos que possam aí talvez justificar uma atenção importante, pois sejam talvez os quadros mais comuns que vocês atentam. A situação que eu sempre repito e gosto de dizer respeito a essa questão é que a gente não pode também desmerecer a possibilidade que frente a um quadro psiquiátrico, frente a um quadro depressivo, frente a um quadro ansioso,
esse paciente pode, no mínimo, né, ter uma associação, uma comorbidade com outros quadros clínicos cirúrgicos. O fato de ter um quadro psiquiátrico, de maneira alguma, afasta a possibilidade de se descartar, por exemplo, tumor e tantas outras situações. Esses quadros podem ser secundários, realmente, né? A gente pode ter, então, seria um transtorno mental orgânico, seria uma depressão, uma ansiedade, um quadro psicótico secundário a um transtorno mental orgânico. E, em outra faceta, mesmo que esse quadro não seja secundário ou associado, esse quadro psiquiátrico seja secundário ou associado a um quadro orgânico ou cirúrgico, no mínimo esse paciente também tem direito à investigação e abordagem de outros quadros clínicos, que o fato de ele ter depressão, ansiedade, não descarta a necessidade de se avaliar alteração de colesterol, de glicose, de triglicéridos, hipertensão, câncer e tantas outras situações, né? E a gente não pode procrastinar a investigação como faríamos de quadros clínicos cirúrgicos e quaisquer outras situações. Em alguns momentos, os pacientes com quadros psiquiátricos tiveram um pouco subestimado o exame clínico deste paciente. Então, frente a possíveis transtornos mentais orgânicos, eu tenho que abstrair disso, que frente a um quadro de depressão, ansiedade, sobretudo se forem quadros atípicos, quadros iniciados precocemente ou tardiamente, sem história familiar, ou a primeira vez, como disse, que vai se avaliar um quadro psiquiátrico, talvez deva-se pensar em que causas diretas de transtornos mentais orgânicos possam ser potencialmente investigados, né? Um tumor, sistema nervoso central, traumatismo craniano, meningite, sífilis, né? E que também possa haver, dentro dos transtornos mentais orgânicos, causas indiretas que talvez possam, em quem for predisposto ou vulnerável, ter essas causas investigadas, né? Então, uma insuficiência hepática, uso de álcool, uso de drogas, insuficiência renal e tantos outros quadros clínicos cirúrgicos que talvez possam aí mimetizar ou originar quadros psiquiátricos. Os quadros depressivos podem ser, ou ansiosos, podem ser teoricamente funcionais e associados ou secundários a causas orgânicas, mas pode haver uma vulnerabilidade e a doença orgânica pode ser simplesmente um gatilho, né? Nem 100% das pessoas que têm um tumor, por exemplo, vão ter quadros depressivos, ansiosos ou psicóticos dessa natureza. A gente também desconfia que algumas pessoas possam ser mais predispostas do que outros, né? Então, a gente deve sempre investigar a causas orgânicas e a comorbidade, dentro do bom senso, né? Vamos sair pedindo exames para todas as situações, mas sempre ter isso em mente para que não estejamos aí em situações mais difíceis. Embora, sobretudo com questão de sintomas físicos, às vezes quadros depressivos, quadros ansiosos possam mimetizar N doenças orgânicas e às vezes pode haver até o contrário, quer dizer, um exagero de exames podendo aí originar mais ansiedade e assim por diante, como no paciente que tem um quadro de pânico, por exemplo, como a gente vai ver. Frente, exemplo, a um quadro depressivo, são duas situações que não costumamos necessariamente dividir dessa forma, mas que no dia a dia a gente acaba dividindo. A gente pode ter um quadro depressivo secundário a N substâncias lícitas ou ilícitas, ou secundário a N condições médicas ou cirúrgicas, né? E isso também sempre lembrando que isso merece tratamento, mesmo que haja um quadro depressivo estabelecido e haja talvez a possibilidade de um quadro, por exemplo, de hipotireoidismo, ser possivelmente um gatilho desencadeador desse quadro depressivo, as duas condições vão ser tratadas, tanto o hipotireoidismo quanto o quadro depressivo, né? E os quadros depressivos ditos primários, quer dizer, que não são devidos, ou não são associados, ou não são secundários a um quadro orgânico, mesmo também sabendo que isso não se trata de um quadro psicológico, há muitas evidências de organicidade mais micro, né, não uma questão macro, mas no ponto de vista de neurocircuitaria, de neurotransmissores e etc. No quadro depressivo, sendo primários, a gente pode ter, por exemplo, um episódio depressivo, um transtorno depressivo recorrente, né, pessoas que apresentam ao longo da vida N episódios depressivos,
A gente pode ter um quadro de distimia, eu já falei que é um quadro depressivo leve, recorrente, e a gente pode ter também que essa depressão possa ser associada a um transtorno bipolar, que talvez aí complique, quer dizer, frente a um paciente deprimido, nós temos que talvez indagar se no passado houve episódios de que fossem o exagero desse quadro depressivo, pacientes com pensamento rápido, fala rápida, uma irritabilidade muito grande, né, como a gente vai dar evidência daqui a pouco de alguns macetes que possam diferenciar a depressão unipolar da bipolar, e isso não é só filigrana. Né? Para a gente passar um antidepressivo, a gente tem que saber que possivelmente esse paciente pode ter uma viragem para um outro polo, para um quadro de hipomania, de mania, e isso pode ser bem prejudicial. O transtorno bipolar, que é um outro transtorno afetivo, vamos dizer aí um primo irmão dos quadros depressivos e bipolares, a gente talvez possa dividir em algumas situações como o bipolar tipo 1, um episódio maníaco, um episódio mais importante, um episódio misto, mais grave. O bipolar tipo 2 cursando com episódio hipomaníaco e talvez sem episódios maníacos ou mistos. Isso parece que o DSM-5 vai contemplar também que alguns quadros mistos mais leves possam se situar assim. E às vezes nós podemos ter o bipolar tipo 3, que viram para mania quando tratados para depressão com antidepressivos, ou que tenham parente neural com pai, mãe, irmãos, filhos, transtorno bipolar e estejam em tratamento para depressão. Os sintomas depressivos, né, se a gente for passar para o diagnóstico da depressão maior, nós vamos ter dois sintomas chaves muito importantes, que são o humor deprimido, que é uma tristeza quantitativa e qualitativamente diferente da tristeza do dia a dia, que necessariamente podemos exibir sem maiores prejuízos, ou você tem humor deprimido ou você tem a perda de interesse ou prazer, que a gente chama de anedonia, que é um sentimento muito desconfortável, que a pessoa não tem prazer em momento algum da vida em nenhuma atividade. Isso é muito ruim. E pode também haver outros sintomas, como os listados aí, a fadiga ou perda de energia, o sentimento de inutilidade ou culpa, perda ou ganho de peso, indecisão ou falta de concentração, a insônia ou excesso de sono, pensamento de morte, agitação, irritável, se controle. Vamos ver daqui a pouco. Nós temos sintomas cognitivos, sintomas mais mentais e temos também sintomas físicos, que podem ser fatores confundidores, de que talvez, por exemplo, o paciente que perdeu muito peso pode se perder peso por causa do depressivo, mas não se deixa de investigar a possibilidade que neoplasia, doenças infecciosas, hipertireoidismo e outras situações também possam ser responsáveis por essa perda de peso. A gente tem que ficar atento. Depressão em pacientes ambulatoriais, hospitalizados, quer dizer, fora do ambiente psiquiátrico, né? Talvez algumas estatísticas apontem que menos de 50% dos pacientes deprimidos são identificados e tratados no atendimento do nível primário, ambulatorialmente. Talvez haja uma prevalência de 10% a 15%, e algumas estatísticas falam até de 30%, que pacientes internados ou ambulatoriais em contexto não psiquiátrico possam exibir quadros depressivos comórbidos. Então nós temos que ficar atentos, porque é provável aí que de cada 10 pacientes clínicos cirúrgicos que a gente atenda fora do ambiente psiquiátrico, pelo menos de 1 a 3 a 4 pacientes aí, entre esses 10, talvez possam estar acometidos por quadros depressivos. O que talvez justifique um subdiagnóstico de depressão no atendimento primário? ênfase em queixa somática, em detrimento de queixa cognitiva, de humor, paciente sempre se queixando de vários sintomas físicos, dores de estômago, dores inespecíficas, dores no corpo, sintomas que podem ser do quadro depressivo, mas que também podem ser de inúmeras outras questões clínico-cirúrgicas. Talvez a crença de que nós médicos ou os próprios pacientes consideram a depressão como uma reação natural às circunstâncias, aos estressores psicossociais, embora podemos ter um quadro que seja o meio termo entre a tristeza e a depressão, com transtorno de ajustamento com sintomas depressivos, ocasionado por um mal-estar, um certo sofrimento após uma reação psicossocial, após um estressor identificado realmente, uma perda, a separação, o divórcio, a distância, a doença, mas que não configura um quadro depressivo. Né? Uma relutância, talvez, de se estigmatizar o paciente com o diagnóstico psiquiátrico, muitos sintomas específicos, que se sobrepõem com outras doenças, como eu falei, até no caso do paciente que emagreceu por causa da depressão, ou emagreceu por causa do hipotireoidismo, da neoplasia, e realmente o fator tempo. Né? Há pouco tempo saiu essa semana na revista UER,
umas queixas aí quanto à questão de tempo, mas com isso, talvez precise de maior número de médicos mesmo, e realmente 10, 15 minutos para uma consulta que às vezes tem direito, não quer dizer que seja a nossa escolha. Isso fica difícil, talvez, para diagnosticar melhor. O próprio quadro depressivo não é um quadro inocente, não é uma situação psicológica, é um quadro médico que pode ter questões sistêmicas envolvidas, né? E a sobrevida dos pacientes com questão cardiovascular pode, de sobremaneira, ser alterada pelo quadro depressivo. Então, alguns estudos da Fraser-Smith, canadense, talvez 20% dos pacientes pós-infarto ou com problemas cardiovasculares estejam deprimidos, e a mortalidade em 6 meses no pós-infarto talvez seja 17% para deprimidos e de 3% para não deprimidos. Tratar a depressão para o sistema cardiovascular é fundamental. Nós temos também a situação que nesse quadro depressivo, baseado no manual norte-americano, estatístico diagnóstico em quadros psiquiátricos, além do falado do humor deprimido, inição, interesse, prazer e outros sintomas propalados, que o que vocês estão vendo com asterisco, humor deprimido, alteração do apetite, alteração do sono, agitação, retardo motor, a fadiga, dificuldade de concentração, sejam sintomas que possam estar presentes não só em quadros específicos, mas podem estar presentes em outros quadros clínicos, endócrinos, infecciosos e assim por diante. Quer dizer, eu avaliar um paciente que tem uma neoplasia do sistema digestivo, se é importante a redução do peso dele, por exemplo, para o quadro depressivo, eu tenho que lembrar também que essa pergunta não é muito cabível, pois pode ser pelo sistema de neoplasia pelo qual está passando e etc. Isso vale para a fadiga. Quer dizer, você avaliar um paciente com fadiga, será que é um quadro depressivo? Será que é um quadro de hipotiroidismo, um quadro neurológico, um neuromuscular, por exemplo, que afeta esse paciente, quadros reumatológicos? A fadiga pode ser comum, ter um certo cuidado nessa situação. Exemplo, o paciente com câncer pode ter fadiga, pode ter uma hiporexia, uma perda de peso, isso não necessariamente ser do quadro depressivo. O paciente com diabetes descontrolada pode ter perda de energia, dificuldade de concentração, isso também não ser do quadro depressivo, embora o quadro depressivo possa agravar essas situações. É uma relação intrínseca entre doenças clínicas e depressão, uma relação bilateral, vamos dizer. A doença renal, estágio final, também pode ter fadiga, pode ter perda de interesse sexual. A artrite reumatoide pode cursar com fadiga, com insônia, esclerose múltipla com fadiga, Parkinson com retardo psicomotor. Então, são sintomas que não necessariamente são encontrados só em depressão. Talvez até a gente possa falar que um quadro depressivo não tratado, que não responde ao tratamento, possa apresentar uma hipotrofia, não necessariamente atrofia, até hipocampal, e justificando o porquê que o paciente pode estar mais lento, pode estar um pouco mais esquecido. Na verdade, alterações micro e macro podem ser encontradas em quadros depressivos, né? E a gente pode ter um quadro depressivo sendo desencadeado por um estressor psicossocial, em pessoas que sejam vulneráveis e que respondam pior a esse quadro depressivo e tenham uma questão genética envolvida e não lidam tão bem com a questão do estresse, podendo haver até microlesões, e o quadro depressivo podendo envolver uma alteração da circuitaria cerebral, alterações endócrinas, imunes, autonômicas, diversas interleucinas podem ser disparadas aí em quadros depressivos, diversos hormônios podem ser liberados, o cortisol, por exemplo, deleteriamente pode ser aumentado em quadros depressivos, em quadros ansiosos, isso havendo até impacto em questões genéticas, em questão celular, e diversos sintomas neuropsiquiátricos, como emocionais, cognitivos, comportamentais, físicos e manifestações sistêmicas, como dor, podem ser observadas comumente em quadros depressivos. E aí a gente pode ver que no meio, por exemplo, eu posso ter num cérebro potencialmente uma pessoa deprimida, isso aqui é uma especulação, menos sinapses, neurônios menores, menor produção de fator neurotrófico derivado do cérebro. Com isso, o sistema monoaminérgico pode se comprometer e muitas situações desagradáveis podem acontecer nos quadros depressivos por isso. Mas frente a esse paciente depressivo, eu tenho que ter cuidado para que esse paciente não tenha uma depressão bipolar. Não é necessário que o paciente tenha depressão para se falar de um quadro bipolar. O diagnóstico basta que haja um quadro de mania ou hipomania, mas em algumas situações o paciente pode ter o primeiro quadro do seu episódio bipolar sem a mania, sem
a hipomania, cursando com um quadro depressivo, e ao entrar com antidepressivos, o paciente pode ter uma viragem, pode ficar agitado, pode ficar inquieto, falando rápido, etc. E especula-se, isso não é patognomônico, que alguns sintomas da depressão bipolar podem nos dar mais atenção caso o paciente não tenha tido, como eu falei, em quadro de hipomania ou hipomania previamente. Então, o paciente com uma sonolência muito excessiva, o paciente que se alimenta exageradamente, o paciente, logicamente, que tem uma virada maníaca ou hipomaníaca mais leve, com antidepressivo, por quadros de depressão psicóticas, pior dos sintomas com antidepressivo, o paciente, ao invés de melhorar, ficou pior. Os sintomas de hipomania concomitantes à depressão, resposta muito rápida aos antidepressivos, o paciente responder em 3, 4 dias, ficar de olho nesse paciente, que ele pode apresentar viragem, que vai necessitar de uso de estabilizadores de humor, como lítio, valproato, eritol, e talvez a suspensão do antidepressivo. Resposta aguda, mas depois ele tem quadros muito frequentes. A idade mais precoce, quer dizer, o paciente que tem uma depressão aos 13, 14 anos, parece ser mais propenso a ter um quadro bipolar. O curso recorrente, inúmeros episódios, antecedentes familiares, primo, pai, com transtorno bipolar, quase depressão pós-parto, e pessoas que são muito alegres, que têm personalidade hipertímica, etc., também possam talvez ser fatores que nos falem que estou diante de uma depressão bipolar e vou pensar em usar o estabilizador do humor. Os sintomas, já comecei a falar dos quadros bipolares, quer dizer, os sintomas de mania ou hipomania, pacientes cursam às vezes com aumento da atividade física ou inquietude, mais falante do que o normal, pacientes muito distraídos, no caso de quadros mais leves como hipomania, ou às vezes com pensamento muito acelerado em caso de mania mesmo, uma necessidade de sono diminuída, com menos cansaço, um aumento de energia para várias coisas, inclusive para a esfera sexual, com pouca crítica, pacientes engajando em atividades excessivas ou de risco, ou dirigindo de maneira agressiva, podendo gastar sem muito controle, muito sociáveis, os pacientes passam a conversar com várias pessoas, autoestima muito grande, alguns chegando até delírio de grandeza e mudando constante de planos, atividades. Podem ser sintomas para mania, para hipomania, levando aí a questão de serem pacientes bipolares. Outro quadro comum que a gente vai ver é a questão da ansiedade. A ansiedade pode ser anormal, nós podemos conviver até de maneira protetora com quadros ansiosos, né? Ansiedade normal, é uma emoção experimentar situações ameaçadoras, envolvendo questões de mudança de pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, tensão muscular, para que você possa lutar ou fugir daquilo que te incomoda, daquilo que te prejudica, que gera ansiedade. A atenção é focalizada na situação ameaçadora, pode estar associado a mudança de atividade simpática, temor, poliúria, diarreia, pode acontecer até em situações boas, né? Vai ver a namorada, vai receber um familiar que não vê há muito tempo, ou uma situação também desagradável, ser chamado na Receita Federal e tantas outras situações aí, mas enfim, passando aquele foco que gera atenção, a pessoa está melhor. Em outras situações, a ansiedade pode ser considerada doença, desproporcional à ameaça, é mais prolongada, quer dizer, uma simples situação que para muitas pessoas não é ansiogênica, para outras pessoas elas sofrem com isso, começam a sofrer por antecipação, vai fazer um concurso para residência, um concurso para médico da prefeitura da sua respectiva cidade, está sofrendo 2, 3 meses antes de fazer essa prova. Os transtornos de ansiedade também são comuns na atenção primária, nos atendimentos do hospital geral. Às vezes aparecem com sintomas físicos que podem ser reconhecidos como expressão da ansiedade, mas em alguns outros momentos podem ser importantes diferenciar. O paciente com dor no peito, uma dor torácica, isso pode ser também significado. O paciente está infartado. A gente também não pode justificar tudo que aconteça para o paciente ter uma vida estressante. Por exemplo, esse paciente não pode ser punido sem a devida avaliação clínica. Quer dizer, o paciente que tem ansiedade, que não tem ansiedade, tem que ser avaliado da mesma forma. Ele vai deixar de fazer o exame físico o paciente ansioso. A ansiedade pode ser até secundária a diversos quadros clínicos e cirúrgicos, a diversas medicações, como pode existir muitas situações com morbidade. O paciente tem um quadro clínico e tem quadro de ansiedade também. Altamente prevalente, né? Às vezes os pacientes podem sofrer cirurgias necessárias, passar por exames necessários, e às vezes você tem que também fazer, pode acontecer o contrário, você não pedir exames achando que só a ansiedade justifica, e às vezes ser realmente que o paciente esteja não só ansioso, como esteja, por exemplo, infartando também.
e podendo apresentar comorbidades, podendo levar a erro médico por você ou priorizar uma situação ou priorizar outra. Que quadro de ansiedade nós podemos ter? A gente pode ter um quadro de ansiedade generalizado, que é um quadro importante, um quadro de pânico com ou sem agorafobia, um quadro obsessivo compulsivo, fobia social, fobia específica, transtorno de estresse pós-traumático. A gente pode ter um transtorno de ansiedade induzido por substâncias químicas, um transtorno de ansiedade não específico e ansiedade também por outras doenças, como hipertiroidismo e tantas outras situações. Nós podemos também, na ansiedade, ter sintomas que sejam sintomas cognitivos, preocupação, antecipatória, e podemos ter também diversos sintomas físicos. Esses sintomas físicos, como eu digo, você tem que ter uma atenção maior ainda com a possibilidade que esse paciente tenha quadros orgânicos outros. E nunca também considerar que o paciente está só ansioso. O paciente ansioso, por exemplo, que tem um quadro de palpitação, ele não interessa que você até ressegure, por exemplo, pode funcionar para alguns, mas não para outros, que não há um quadro orgânico que justifique. Até porque a ansiedade tem muita organicidade também. Esse paciente, mesmo com todos os exames normais, pode ser que ele continue sentindo. Ele não está escolhendo ter esses sintomas. São sintomas involuntários, que o deixam desesperado. Então, o paciente pode ter palpitação, você tendo cuidado com quadros cardiovasculares ou com medicações que possam também provocar. O paciente sente angústia, uma sensação no peito muito ruim, a preocupação excessiva com as coisas, sudorese. O paciente pode ter tontura, uma associação muito grande com quadros de doenças, síndrome de Meniere, vertigem, etc., com ansiedade. Uma antecipação negativa do futuro, tremor, parestesia. Não quer dizer que toda paciente com parestesia, às vezes pode ser um trombo, parestesia na perna, você tem que investigar outras situações. Falta de ar, o paciente pode ter asma, pode estar em quadro de pneumonia, náuseas, medo excessivo de alguma coisa acontecer, dores. Então, nós temos sempre que lembrar que, frente a essa possibilidade de doenças físicas, não ignorar a possibilidade de se descartar um quadro orgânico. O paciente pode ter um ataque de pânico, que são aqueles sintomas de estado de maneira muito aguda, medo de enlouquecer, medo de morrer. E o transtorno de pânico, não quer dizer que o ataque de pânico configura um transtorno de pânico. Se você, por exemplo, tem uma fobia específica, andar de elevador, e você só tem ataque de pânico quando você entra no elevador, é uma fobia específica ao uso do elevador, e o ataque de pânico era secundário a essa situação. No transtorno do pânico pode haver a presença de ataques de pânico de maneira inesperada, repetitivas, independentemente de haver aí um fator motivador para isso, como no caso que eu falei, uma fobia ao elevador. Agora, a fobia, a gente pode ter transtorno do pânico com ou sem agorafobia. Agorafobia é o medo de estar em lugares onde seja difícil escapar, leva a um comportamento evitativo. Ele passa a ter medo de entrar no cinema que seja muito cheio, não consiga sair, começa a sentar nas cadeiras mais próximas da saída. Algumas pessoas acham que o transtorno do pânico pode ser agravado pela agorafobia, outras pessoas acham que a agorafobia pode estar presente, independente da pessoa ter tido ou não um quadro de pânico. A pessoa passa a ter medo de ter um quadro de pânico sem que nunca tenha tido. A fobia simples, o medo de cachorro, medo de situações, por exemplo, como trovão, medo de chuva. Pode haver também uma reação vasovagal em pacientes que têm medo de sangue ou medo de agulha, o paciente pode desmaiar. Não é de maneira alguma uma questão de fragilidade, uma questão, entre aspas, de frescura. A reação vasovagal pode bradicardizar o paciente pode vir a ter um desmaio, uma coisa semelhante. São pacientes que acabam virando muito estigmatizados, como se fossem pessoas frágeis, e isso aí pode ser um quadro de doença mesmo. Um quadro importante que a gente pode ter em termos de ansiedade, que geralmente se complica com o alcoolismo, vamos dizer, para compreender melhor, seria como se fosse um exagero da timidez, seria a fobia social. O paciente pode ter, por exemplo, quadro de pânico por se apresentar em público, o paciente vai dar uma palestra, acaba tendo um ataque de pânico, por apresentar, seja num grupo de 10 pessoas, o paciente começa a ficar muito vermelho, rubefação facial, sudorese, porque teme ser avaliado, teme ser colocado na posição humilhante, ele tem vergonha de comer em público, às vezes tem vergonha de assinar, de ir ao banheiro, teme esse julgamento e às vezes pode ter um ataque de pânico com essa situação. Esses pacientes às vezes apresentam comorbidade de alcoolismo. O transtorno de ansiedade generalizado, o nome já diz, a pessoa é ansiosa o tempo inteiro, provocando sofrimento para ela e provocando sofrimento também para quem convive com ela. O paciente tem cansaço, fadiga, irritabilidade, às vezes até complicado com quadros depressivos, dificuldade de se concentrar. E, por exemplo, se ele está hoje sem trabalhar, ele já está preocupado no dia que ele vai trabalhar.
Se ele está tranquilo hoje, está preocupado com o dia que vai acontecer alguma coisa. O telefone que chegue é sempre sinal de que alguma coisa está acontecendo de doença com a família, de morte. Uma entrega do correio, ele já pode começar a ter taquicardia, porque ele pode esperar que vai ser uma cobrança, uma coisa assim. Transtorno obsessivo compulsivo, o toque, né, que pode envolver tanto obsessões, pensamentos recorrentes, imagens desagradáveis, que a pessoa não consegue suprimir, geralmente já tendo críticas sobre isso, né? A pessoa pode ter, por exemplo, uma obsessão de limpeza, de verificação, que ela pode morrer se cumprimentar alguém de tantos micróbios e passar a ter um comportamento compulsivo de se lavar por 2, 3 horas sucessivamente. Então, a obsessão envolvendo pensamentos recorrentes, persistentes, agradáveis, não facilmente suprimíveis, e a compulsão, um comportamento repetitivo com o propósito de neutralizar a obsessão. O paciente pode ter obsessão ou compulsão e obsessão e compulsão. Nosso famoso toque pode incomodar a vida de muitos pacientes. Podemos ter também, o que é muito comum e passa a ser um diagnóstico diferencial de ansiedade, depressão e diversos quadros orgânicos, os quadros somatofórmicos, quer dizer, quadros que são apresentados em forma de doença, mas que, doença clínica, doença cirúrgica, mas que tem um fundo emocional. Lembrando também que isso não é sinônimo de simulação. O paciente não está simulando. Se ele tem uma dor precordial, o que para ele está sentindo essa dor, independentemente do quadro não ser confirmado por eletrocardiograma, por ecocardiograma e tantas outras situações. Ele está sentindo aquela dor. Ele não está simulando. Né? O quadro pode simular a apresentação de um quadro orgânico, mas esse paciente está simulando. Ele não escolheu ter essa situação e não adianta falar, olha, você não tem nada, você só tem um quadro somatofórmico. Assim como não adianta, você está com falta de ar, fique tranquilo, você só tem um quadro de ansiedade. Isso para esse paciente são quadros graves, que podem comprometer de sua maneira a sua vida, a sua qualidade de vida. Então, o quadro de somatização, por exemplo, o paciente pode ter diversos quadros de dor, geralmente são mais mulheres, né? O paciente passa a ter dor em N órgãos, cefaleia, lombalgia, dor na articulação, dispareunia, disúria, sintomas sexuais, ou tantos outros sintomas, e sem que você tenha uma causa orgânica que justifique. Mas o problema é qual? O paciente que às vezes tem 5, 6 tipos de dores, que por 2, 3, 4 anos você acompanha, você não observa quadros orgânicos, não quer dizer que no futuro ele não possa ter um quadro orgânico. E isso às vezes nos dá uma falsa tranquilização de que esse paciente, olha, não, fulano de tal, já é sabido no serviço que ele não tem esses quadros, e às vezes nos complica, né? O paciente pode ter muito pedido de exame, mas o paciente também pode ter aí procrastinado o seu quadro clínico cirúrgico por conta dessa situação. O quadro somatoforme pode ser também chamado diferenciado, quando você não tem tantos sintomas físicos assim, uma dor específica, por exemplo, uma queixa sexual específica de dor. Nós temos também que ter cuidado com os sintomas, com os quadros conversivos, onde o paciente vai apresentar sintomas pseudoneurológicos, né, crises convulsivas, parestesias, paralisias, né, que não são esclarecidos após a investigação, mas que a gente deve esclarecer. Né? Imagina uma pessoa de 55 anos, problema de colesterol, problema de triglicéridos, um quadro de diabetes tipo 2, por exemplo, né, e uma hipertensão leve, após o estressor muito grave, essa paciente tem um quadro sincopal, desmaia. Não podemos achar que só pelo fato de ter havido um estressor, que tudo ali vai se basear ou no quadro de ansiedade ou no quadro conversivo. A gente tem que descartar um AVC, um episódio isquêmico transitório e outras situações, conforme o quadro clínico de cada paciente. Alguns pacientes têm transtornos dolorosos também, que são importantes, mesmo que a gente não encontre respaldo, mas esse paciente tem que ser acompanhado persistentemente, porque depois pode evoluir para algum outro quadro orgânico também. A hipocondria, o paciente passa a ter um sofrimento muito intenso, com medo de ter uma doença, né? Ele emagreceu, ele começa a ir para o Google, sempre tentando pedir vários exames, se pede os exames, às vezes ele acha que aqueles exames não justificam, que estão errados, que ele está doente, né? Tem uma história, esse paciente sofre muito por isso. Quer dizer, um espirro, eu conheci um paciente que às vezes, e a hipocondria pode também coincidir com transtorno obsessivo compulsivo, um simples espirro dele ou do filho, era uma consulta exagerada à internet, e quantas pessoas que morrem por um espirro, e aquilo gerava uma angústia, um sofrimento muito grande para esse paciente. Isso nós estamos falando de transtornos psiquiátricos, são transtornos médicos,
Quer dizer, o fato de ter uma doença ou o fato de ter uma preocupação mórbida exagerada em ter essa doença pode ser até, às vezes, ter o mesmo peso. Era o que eu tinha para falar um pouco e estou aí aberto a discussões, a perguntas, caso vocês queiram fazer. Foi um prazer, muito obrigado. Uma pergunta interessante do colega de Vaz da Palma, sobre existem exames que devem ser solicitados de rotina, entre aspas, a pacientes previamente rígidos com quadro depressivo antes de fechar o diagnóstico, por exemplo, TSH, hemograma. Olha só, o diagnóstico praticamente de depressão maior, ele vai depender dessa questão dos exames. Em muitas situações eu não tenho nem o tempo necessário para esperar que exames sejam realizados para poder fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. O que é o diagnóstico? Quer dizer, o paciente vai ter ou a falta de prazer, né, que é a anedonia, em diversas situações de sua vida, ou humor deprimido e tantos outros sintomas, como fadiga, etc., como eu falei. E é importante sempre descartar se esses quadros depressivos são secundários a quadros orgânicos ou comórbidos. Mas acho que, no mínimo, né, dois exames aí importantíssimos você já falou. Quer dizer, a possibilidade de se descartar facilmente, se o paciente tem alterações de tireoide, se o paciente tem hipotireoidismo, por exemplo, se esse paciente tem anemia, se esse paciente tem alteração de glicose, por exemplo, são exames fundamentais para que você possa. E o próprio exame físico também vai rastrear. E, às vezes, o próprio paciente deprimido pode ter uma piora importante por ter um hipotireoidismo, como exemplo. Acho até que até o T4 livre aí talvez fosse importante, não para fechar o diagnóstico, porque se o paciente tiver um quadro depressivo grave, ou leve que seja, mesmo na presença de alterações clínicas, eu vou tratar as duas situações. Se eu desconfio que há um quadro depressivo, e mesmo que ele já traga até para mim, e ele tem hipotireoidismo, eu vou tratar as duas situações. Isso é importante, essa pergunta é muito boa para esclarecer isso. Se o quadro for secundário, eu vou tratar as duas condições. Quer dizer, eu vou dar lá o Puram, começar com 25 programas, vendo a parte cardíaca se não há problema, mas não vou deixar de tratar o quadro depressivo. O problema é que, às vezes, o desânimo de um paciente com hipotireoidismo pode ser interpretado como um quadro depressivo e eu tratar erroneamente. Então, preencher o diagnóstico, eu vou tratar, mesmo que ele seja secundário. Ok? Certo. Obrigado a você pela importante pergunta. Houve algumas situações que as pessoas, às vezes, confundiram. Quer dizer, o paciente tinha um quadro depressivo, tinha um quadro clínico qualquer, eu vou tratar só esse quadro clínico. A depressão também é um quadro clínico. Qual seria o melhor medicamento para a depressão do idoso? Eu até realmente não haveria tempo de abordar quadros de tratamento da depressão, porque até eu abordei isso ano passado, mas vamos tentar sinteticamente resumir um pouco. Se tratando do quadro depressivo do idoso, geralmente, embora também não podemos colocar os idosos todos numa faixa, né? Pessoas que são idosas, mas se comportam muito no corpo, muito saudável, e etc. Mas geralmente esses pacientes idosos são mais suscetíveis a efeitos anticolinérgicos. Né? Quer dizer, então nós temos que ter um certo cuidado com medicações como amitriptilina, imipramina e etc. Embora haja pacientes que tolerem bem esses medicamentos. Mas geralmente eu começaria com um triciclo que talvez seja melhor tolerado para idosos. E temos que lembrar também que o paciente idoso vai começar com dose baixa, mas não vamos deixar de aumentar se necessário. Né? Não quer dizer que ele responda a dose mais baixa. Pode ser que ele responda a mesma dose para o adulto, mas o medicamento, em termos de triciclo, que é comum em rede, possa talvez, e é o medicamento ainda mais estudado para idoso no mundo, seja a nortriptilina, né, ou Pamelor. A nortriptilina, ela pode ser começada com 10 a 25 miligramas, aumentando de 15 a 15 dias aí, 25 miligramas até 50 miligramas. Se o paciente melhorar, você deixa dessa situação. E ele tem uma janela plasmática, quer dizer, é o único, talvez, medicamento que seja importante você ter uma dosagem plasmática, porque entre 50 a 75 nanogramas por ml a 150, esse paciente, se estiver bem, você não precisa aumentar. Outros medicamentos também são seguros para idoso. Por exemplo, a gente vai ter o citalopram, embora seja um medicamento de eficiência um pouco mais leve. Né? Então, o citalopram pode ser iniciado com 10 miligramas
e depois ir para 20 miligramas. Lembrar também que às vezes uma dose muito pequenininha de Rivotril, clonazepam, tem que ser dada, pois pode haver um quadro de ansiedade paradoxal. Então, o citalopram, o escitalopram, a sertralina, a sertralina tem um certo cuidado para pacientes idosos que sejam muito magros, talvez sejam os medicamentos, além da nortriptilina, mais interessantes para idosos. Mas há idosos com depressão grave que você tem que talvez passar para venlafaxina, ou próprio triciclo, amipramina, por exemplo, e vendo essa questão do efeito colateral com cuidado, mas sem também deixar de considerar a importância que tem no tratamento. Boa tarde, Márcia, de Passa Bem, que fala como abordar o paciente depressivo com problemas de alcoolismo. Também é uma outra importante questão. Algumas pessoas acham, né, alguns estudiosos acham que muitos pacientes alcoolistas também, dentro da mesma quadro psiquiátrico, têm mais predisposição a ter comorbidades psiquiátricas mesmo. Por exemplo, muitos alcoolistas, na verdade, seriam pacientes deprimidos, seriam pacientes ansiosos, seriam pacientes muito tensos, e se você também não tratar outras situações, só tratamento com alcoolismo fica difícil. Então você vai ter que ter um cuidado com pacientes com alcoolismo, a questão também de quadros que podem ser, mesmo que sejam mais leves, talvez pacientes possam ter problemas hepáticos e de outras naturezas, e também medicamentos tricíclicos, nesse ponto, resguardando um pouco a nortriptilina, né? O paciente pode ter maior possibilidade de crise convulsiva, ter um certo cuidado com essa situação, abordar também deficiência de vitamina B12, ácido fólico, que esse paciente possa ter, mas geralmente são pacientes que não toleram muito antidepressivos tricíclicos, com exceção da nortriptilina, que talvez prefiram usar medicamentos serotonérgicos, como citalopram, sertralina e outros que eu falei. Né? Ter um certo cuidado com essa situação e sempre observar se por acaso esses pacientes também, os sintomas depressivos deles, não possam ser devidos a alterações clínico-cirúrgicas decorrentes do alcoolismo. E talvez o paciente menos deprimido, com a melhora, possa talvez ter um quadro de alcoolismo atenuado. Mas geralmente você vai tentar tratar as duas situações, né? Reassegurando a importância do tratamento, a importância dos alcoólicos anônimos, o envolvimento da família nessa situação, mas é de se esperar que um paciente deprimido que não esteja sendo adequadamente tratado tenha mais complicações para também lidar com o alcoolismo. Okay. Orientação também de Rezende Costa, ao qual agradeço aí pela pergunta, orientação para uso combinado de antidepressivos. Até foi uma palestra que eu dei no Congresso de Geriatria de Araxá, há 2 anos atrás, sobre isso. De maneira geral, não há tanto critério para se combinar antidepressivo, em termos acadêmicos, mas que na nossa prática diária a gente faça, né? Logicamente, lembrando que você não vai combinar antidepressivo que seja da mesma classe, né? Embora um paciente ou outro possa justificar, mas geralmente você vai combinar antidepressivos diferentes, né? É uma combinação que às vezes é razoável, um paciente que esteja usando medicamentos serotonérgicos, possa ter disfunção sexual, e você entra com bupropiona, por exemplo, para tentar amenizar um pouquinho, tendo cuidado também da bupropiona com pacientes que têm a possibilidade de crise convulsiva. Então pode ser a combinação possível. Pacientes com serotonérgicos e usa a bupropiona pela manhã. Lembrando também que a bupropiona não deve ser usada em pacientes muito irritados ou muito ansiosos, que possa piorar. Outra situação de combinar é quando você está tirando o medicamento, entra com outro e esse paciente fica bem com essa relação, com essa fase entre tirar o medicamento e entrar com outro. Pode ser uma situação. A gente pode combinar a bupropiona também. O paciente entrou com serotonérgico, como citalopram, ainda está um pouco apático. Você entra com a bupropiona para isso. São algumas situações aí mais fáceis que a gente pode entrar com combinação. A Márcia faz outra pergunta. O uso clone da fluoxetina 12 pode provocar crise vertiginosa? Sinceramente, o que pode ser complexo da fluoxetina no idoso é a hiponatremia. Talvez o paciente possa sentir algumas situações decorrentes da hiponatremia. A hiponatremia tem que ser investigada em paciente idoso com uso de fluoxetina sempre. Uma coisa também que às vezes a gente acaba não fazendo muito. Fluoxetina no idoso é até um pouco complexa, embora seja um bom medicamento, por causa da questão da hiponatremia. Mas a gente pode pensar mais em comorbidade. Esse paciente idoso
ter que avaliar a questão de colesterol, triglicérides, pressão, glicose, e se isso também não pode estar provocando crise vertiginosa, do que necessariamente para paciente com fluoxetina. Seja com a medicação idosa, sempre começar com dose menor possível e aumentar muito devagar. Então, fluoxetina, eu sempre entro com 10 mg, um dia sim, um dia não, de 20, se for cápsula, e vou acompanhando. E não deixo de, mesmo embora não seja tão anticolinérgica, alguns pacientes podem ser mais sensíveis. Né? Ela é serotonérgica, mas para alguns pacientes pode ser sensíveis, e o mínimo de inibição do receptor colinérgico ela possa provocar, isso também possa afetar o paciente. Mas falar que, a não ser que tivesse uma hipotensão, né, a não ser que talvez tivesse mais hiponatremia, é uma coisa tão comum, pode ser que seja mais comorbidade. Então, o paciente está ansioso e às vezes precisa até de uma pequena dose de clonazepam, mas não desconsiderar a comorbidade que o paciente possa ter com síndrome de Meniere e com outras situações. Ok? Ok. Obrigado, colega Lázaro da Palma aí, que interessou pela palestra. Obrigado a você. Então, foi um prazer estar nessa tarde com vocês. Espero que tenha contribuído em alguma situação. Meu e-mail é rodrigo.gmail.com. Se tiver alguma dúvida, eu estou bem à vontade para tentar ajudar. Espero que a chuva passe. Nós precisamos da chuva também, mas que logo venha o sol, que vocês tenham um bom Natal, um bom Ano Novo. O doutor Gustavo possa se recuperar e que agradeço também mais uma vez ao Diogo pela atenção. E tudo de bom para vocês. Que logo chegue sexta e que seja um bom final de semana para todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou vendo que ainda o pessoal está conectado, confirmando aqui as cidades que estão aqui. Tem uma moça que chama Ana, mas ela não se identificou qual é o município. Nós temos Braúnas, Campos Gerais, Itabirito, Passabém, Resende Costa e Várzea da Palma. Eu espero que vocês me dêem aqui 5 minutinhos para já começar a votação. A gente vai só organizar aqui. Eu já tenho alguns temas. Estou mudando aqui a tela para a área de votação. Alguns temas já recebi por e-mail, já tinha solicitado para vocês. E daqui uns 5 minutinhos a gente já começa. Se vocês já quiserem também informar outros temas, sugestões, já pode colocar no chat que está abaixo. Então, eu vou ficar aqui preparando e a gente começar para que não demore também, tá? Então tá certo, eu agradeço a todos. Então, pessoal, eu já tenho aqui 6 primeiros temas para a gente iniciar. Eu vou começar colocando a pesquisa na tela. Estou vendo que muita gente aqui está participando, está enviando. Isso vai ser bom, tá? Então, nessa primeira rodada, a gente vai fazer uma votação com 6 temas. Na sequência, a gente dá um intervalo rápido só para preparar as outras 6 e a gente já coloca na tela, tá? Então, eu vou estar liberando aqui a primeira sugestão de tema. Aí, vocês puderem já ir votando. Neste momento, eu estou com 7 municípios conectados e já abriu a primeira votação. Aí eu fico aguardando aqui o voto desse para mim já abrir o segundo. 6 pessoas já votaram, ainda tem uma que ainda não votou. De qualquer forma, estou abrindo aqui o segundo, sugestão de tema, já está disponível para votação. Alguns desses primeiros temas foram sugestões já enviadas por e-mail. Estou colocando eles primeiro na tela, na sequência eu já vou colocar o que vocês enviaram via chat. Vou abrir aqui o terceiro tema. Volto a informar que ainda tem município que não votou, não sei se vocês estão ouvindo aí. A votação ainda está em aberto. Essas 3 primeiras sugestões estão disponíveis para votação. Eu vou abrir aqui a quarta sugestão. Ok, abrindo aqui a quinta sugestão de tema. Já vou abrir o último tema, né, dessa rodada, a última sugestão, que é a sexta. O pessoal já está votando aí.
Lembrando para quem não votou ainda tem a oportunidade de votar nessa rodada. A gente está no ar aqui só. Mas pode falar. Cancelei o som. Já informei. Ele mandou e-mail falando que os três já foram. Ah, já foram. Não, então. Tá? Os três já Ah, foram então tá. pedidos. Não tinha de comer a data. Isso foi mandado um e-mail. Então, assim, agora se tiver alguma dúvida, eu telefone. Tá, não, beleza. Tá? Pega o celular e liga. Não, tranquilo. Eu tô ocupada, eu não sei de reunião, não posso. Mas de qualquer forma, já foi decidido, já. Sem problema. Deixa eu só finalizar aqui. Pessoal, então eu vou estar fechando o tema para esses primeiros 6 temas para essa rodada. E daqui a pouquinho a gente volta com os novos temas, os novos 6 para a próxima rodada. Vai ser rapidinho. Pessoal, eu vou abrir aqui a segunda rodada de temas. Já tenho aqui mais 6 disponíveis que vocês enviaram. Vou deixar já disponível a 7ª sugestão. Já podem fazer a votação. Deixando também a 8ª sugestão de tema já em aberto. Abrindo a próxima, que é a 9ª sugestão. A 10ª sugestão de tema, já vou estar colocando na tela. Estou vendo que o pessoal está participando bem com sugestões de tema. Está bem diverso aqui, está até difícil para escolher. Então, 11ª sugestão, já vou estar deixando aqui em aberto para votação. Alguns municípios ainda não votaram nos outros, no 9º e no 10º, só tem 5 votos. Se o pessoal estiver votando, já podem colocando seu voto aí. Abrindo a próxima sugestão, já está disponível, podem votar. O pessoal está votando rápido. Só tá faltando gente para a 9ª e 10ª sugestão. Ainda está faltando município que não votou. Se puderem já votar de uma vez. Daqui a pouco eu já vou fechar essa segunda rodada. Ok. Já vou fechar essa rodada e daqui a pouco a gente volta com a 3ª, com essas novas sugestões que já apareceram aqui para mim. Então, pessoal, já tenho aqui temas para a próxima rodada. Já vou abrir a primeira sugestão. Vocês já podem ir votando. Na sequência aqui, vou abrir na próxima. Quem não votou, vote na anterior. Não deixe de votar. Abrir na 15ª sugestão de tema. Já deixando em aberto a próxima sugestão. Estou vendo aqui que tem um município que ainda não contabilizou seu voto em nenhuma das sugestões dessa rodada. Se o pessoal puder votar, para que não atrase para as próximas. Aguardando então, para a gente finalizar essa rodada, algumas pessoas ainda não votaram, tá? Normalmente a gente estava tendo 6 votos, não diminuiu a quantidade de municípios. Tem algum município que não votou
puder votar para a gente, seria ótimo. Isso, estou vendo aí que já está votando, isso é ótimo. Bom, então para essa rodada, acredito que a gente pode fechar. E a gente deve estar indo para a última rodada agora de sugestões. Então, só aguardar um minutinho. Pessoal, então para essa rodada aqui agora, eu já tenho as perguntas aqui já pré-selecionadas. Eu vou estar abrindo aqui as pesquisas. Vocês já podem ir votando. Vou abrindo aqui na sequência, tá? Para que não atrase também. O pessoal que já votou já pode ir votando na segunda. Abrindo a terceira dessa rodada. Passando aqui para a quarta. A quinta dessa rodada. Vamos para a sexta. Lembrando que os temas foi sugerido pelos municípios e parece que todos já votaram. Eu acredito que eu tenho mais alguns temas aqui, eu vou fazer mais uma rodada e essa finaliza as nossas votações. Então, só aguardar um segundo. Então, pessoal, eu estou aqui os últimos temas para a gente finalizar. Então, foram 30 sugestões. Com essas 30, elas vão ser analisadas pelo Dr. Gustavo Pena. E assim que o cronograma estiver pronto, possivelmente já vai ser enviado para os municípios e também no site, disponível no site. Assim que estiver pronto, eu já deixo disponível no site. Vou deixar já disponível as perguntas, para que vocês já vão votando. Vou abrindo aqui na sequência para a gente terminar essa votação. Abrir a última aqui, tema, né, dessa pesquisa. Só que na sequência, o pessoal terminar de votar, se quiserem, né, disponibilizar via chat mesmo, informações, dúvidas, sugestões e falar um pouco sobre esse último semestre em relação à conexão, em relação aos temas. Se quiser fazer algum comentário, a gente está disponível aqui para isso. O chat, toda essa pesquisa, eu vou passar direto para o Dr. Gustavo, que é o coordenador da telemedicina. Se for alguma coisa técnica que eu puder ajudar, de repente eu já faço até algum comentário. Mas, no geral, a gente aceita qualquer sugestão, até mesmo para melhorar o próximo semestre, para que seja melhor do que esse foi. Estou vendo aqui se todos já votaram, parece que sim. Eu já estou fechando aqui as janelas dos temas, né, da votação. E o que vocês quiserem informar pelo chat, eu fico aqui no aguardo, esperando vocês. Pessoal, eu estou vendo aqui que a Ana e a Meire não se identificaram. Se quiser colocar o nome do município, para mim pode digitar no chat, é só para a gente contabilizar aqui para vocês participarem de qual município. Talvez seja de Belo Horizonte, talvez seja o pessoal do internato, eu não sei. Se puder informar qual município que está, seria bom. No geral, eu queria agradecer a participação de todos, né? A vídeo começou, na verdade, 15 horas, né? Nós estamos aqui 1h30 conectados e
E a participação, aí ó, Campos Gerais, Amir, isso, muito obrigado. Então, eu agradeço a todos, desejo para vocês um excelente fim de ano, né? No momento nós estamos com muita chuva em Belo Horizonte, não sei como está aí para vocês. Espero que tenha sido satisfatório esse trabalho que a gente tem feito. E o que a gente puder melhorar, a gente vai tentar corrigir para o próximo. Infelizmente, o Dr. Gustavo teve um problema no joelho e não pôde participar nesse final, por isso que ele não está aqui hoje. Eu resolvi fazer essa parte dessa pesquisa sem problema algum. No mais, eu agradeço a todos. Estou finalizando o meu áudio aqui pela última vez. Vou ficar conectado mais um tempinho. Se precisarem digitar qualquer coisa, ainda devo estar aqui por aqui uns próximos 5 minutos. No mais, obrigado aí. E bom fim de ano para todos.